Bom, gente, eu quero partilhar aqui com vocês as experiências boas que eu estou tendo na leitura do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu esse livro na década de 40, ali no período da Segunda Guerra Mundial, e ele era um convertido ao cristianismo, né? Ele era ateu e, diante de umas conversas com o Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, que já era cristão, diante de uns bate-papos aí com o Tolkien, ele acabou se convertendo ao cristianismo, e quando ele escreveu isso aqui, ele já era um cristão fervoroso da igreja anglicana, né? E qual que é o objetivo de fazer um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? Primeira coisa, essas cartas são fictícias, ele criou essas cartas. Ele como que tentou fazer de conta que ele estava estudando a estratégia do inimigo, como Satanás pensa, o que ele faz para iludir a humanidade, quais os argumentos, quais as enganações, né? E é muito bom, muito bom. Eu quero aqui separar 10 cartas, cada vídeo eu vou fazer uma carta, onde o diabo escreve para o seu aprendiz. Então, nesse livro tem o diabo-chefe, né, o diabo experiente, que está conversando com um diabo aprendiz. Esse diabo aprendiz está tentando seduzir um homem, tirar de Deus um homem. Esse homem ele é chamado no livro de paciente. E Deus é chamado nesse livro de o inimigo. Tá? Então, sempre que ele falar assim, o inimigo, ele está falando de Deus, na verdade. Tá? Então, tem que ter esse jogo de cintura cerebral aí para entender o livro. Vamos lá. Primeira carta. Meu querido Vermelindo. Vermelindo é o aprendiz, né? Eu noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com tal amigo materialista. Então, gente, o Vermelindo está tentando direcionar as leituras daquela pessoa para tentar desvirtuar a mente dela de Deus, e também, através de uma amizade de um cara que é meio materialista, tal, também fazer com que os argumentos desse cara também convençam ele de se afastar de Deus. Convençam o paciente a se afastar de Deus, né? E aí ele continua assim. Eu acho que você está sendo um pouco ingênuo. Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Daqui a pouco ele explica melhor por que ele acha que fica argumentando não desconverte ninguém para fora da igreja. Daqui a pouco ele fala melhor sobre isso. Até poderia ter sido essa técnica há alguns séculos. Naquela época, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado logicamente e quando não. E quando tinha sido provado, eles criam nisso de verdade. O que ele está dizendo aqui é que a igreja sempre está do lado da ciência, da lógica, que o povo hoje não está mais muito só acreditando naquilo que é verdade, naquilo que é provado, naquilo que é cientificamente comprovado. Antigamente até era assim. Se era verdade, a gente acreditava. Se não era, a gente não acreditava. Mas o diabo, chefe, fala assim, olha, o povo não está mais muito assim acreditando no que é verdade, está provado, então é verdade, e isso aqui foi refutado, então é mentira. Ele está dizendo que o povo não está mais tão, infelizmente, inteligente assim, acreditando em qualquer coisa, né? Graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado, desde pequeno, a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ou seja, hoje as pessoas não notam mais que algumas pessoas pregam uma filosofia ridícula, mas ela vive de uma forma totalmente contrária àquilo e ninguém nota.
Ninguém nota mais que você prega uma coisa, mas que aquilo não funciona nem com quem está pregando. E é justamente o que ele está dizendo aqui. As pessoas estão acostumadas hoje a viver com duas filosofias totalmente incompatíveis na mente delas, né? Então não é mais A igual a A e B igual a B. Coisas uma contra a outra podem conviver na mente delas. Por exemplo, vamos para o lado da religião, né? A Igreja Católica, ela condena o espiritismo, porque o espiritismo nega muitas coisas do evangelho, a questão da ressurreição, da salvação em Jesus. Então, não é compatível catolicismo e espiritismo, não é compatível. Mas quantos católicos também frequentam o centro espírita? Né? Então, C.S. Lewis fala isso lamentando, né? Infelizmente, é triste isso. Ele diz assim, o problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Então, se você ficar tentando argumentar para aquela pessoa se afastar de Deus, saiba que se é uma pessoa que tem uma fé fincada na verdade, ela vai vencer você nos argumentos. Não tenta argumentar, vencer no argumento, que você não vai conseguir. Nem argumento científico. Porque como é que a igreja pode falar que o Big Bang não existiu? Sabe essas conversas? E quem disse que a igreja não acredita no Big Bang? Aliás, o autor da teoria do Big Bang é um padre. Padre Lemaitre. Né? Você pode pesquisar um pouco sobre isso. Então, assim, não adianta você tentar ir para o lado da lógica, porque o lado da lógica, da razão, pertence a Deus. Ele é o dono da razão. Tá? Então eu tava assim, não tenta por aí, não, por se bancar o inteligentinho para converter um católico, que você não vai conseguir. Porque se ele for católico de verdade, você vai levar um banho dele. Tá? Vamos continuar. Eu grifei também isso daqui, ó. Graças aos processos que colocamos em ação dentro deles há séculos, eles acham de todo possível acreditar no desconhecido quando o que é familiar está bem diante dos seus olhos. Gente, o que nos é familiar é a presença de Deus. Não tem como você olhar para a organização do universo e duvidar que uma mente inteligente criou tudo isso. Não dá para você duvidar disso. Por que a gente tem dois ouvidos? Né? A gente tem dois ouvidos para que a gente possa entender de que lado vem o perigo e a gente possa desviar desse perigo. Então, existe uma razão racional para que a gente tenha dois ouvidos. Alguém pensou nisso. Por que os nossos olhos são numa parte alta do corpo e não lá embaixo? Para a gente ver melhor, ter uma visão melhor das coisas. Alguém tem que ter pensado nisso. Né? Eles preferem acreditar no desconhecido. Então o povo adora acreditar numa coisa inédita que ninguém acredita. Cartomante, astrologia, essas coisas, né? Chá do Santo Daime, a ayahuasca, quer dizer, coisas inéditas. O povo tá aí para isso, né? O que já foi provado, que já foi experimentado, o povo não quer muito. Paciência. Acima de tudo, olha o que o diabo está falando para o aprendiz dele. Não tente usar as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo. Não tenta falar assim, se você é cristão é porque você não estudou direito. Não, gente. Se você andou estudando muita coisa e deixou de ser cristão, é porque você estudou pouco. Se você estudasse mais, você não se desconverteria. Eu falo estudar mais a própria ciência mesmo. Então essa é a segurança que C.S. Lewis tinha, né? Ele até fala assim, o ideal seria mesmo não deixá-lo ler nenhuma obra científica. Antes, procure dar uma sensação geral de que ele sabe tudo
que ele consegue fisgar de conversas e leituras casuais é um resultado de pesquisas mais recentes. Tudo aquilo que uma pessoa conversa ali, uma conversinha ali, casual, é uma descoberta mais recente. Gente, quantas vezes você já ouviu assim? Pesquisas mostram que. Aliás, se você quer dar credibilidade para o seu argumento, usa esse jargão, né? Pesquisas mostram que. Isso é um jargão. Às vezes nem tem pesquisa nenhuma, mas fala, não, mas que tá, foi comprovado. Tem uma parte nessa carta que eu não encontrei agora que ele fala justamente isso. A moda não é o significado real das palavras. A moda é jargão, a moda é palavras de peso. Palavras que parecem ter um significado pesado e você usa aquela palavra para convencer a pessoa. Vamos falar em 2021? Fascista. Genocida. A palavra genocida é uma pessoa que você escolhe uma determinada raça de pessoas para fuzilar, para matar, e fala assim, essa raça não vai mais existir. Então eu vou matar essa raça. Eu não gosto dessa raça de gente. Vou escolher especificamente essa raça, ou seja, a raça branca ou negra, ou seja, ricos e pobres, ou pessoas que moram em um determinado lugar. Esse povo aqui merece morrer. Então esse é o genocida. Ele escolhe quem vive e quem morre. É muito grave chamar alguém com esse nome, né? Mas colocam, né? Jargões pesados e jargões de suavizar também. Aborto é assassinato, mas é melhor falar defesa dos direitos reprodutivos da mulher. Não é mais bonito? É bem mais bonito. Jargão. Tá? Então, muito cuidado com isso. É tudo isso que C.S. Lewis quis dizer aqui nessa primeira carta, Diabo ao seu aprendiz. No próximo vídeo, a gente fala da segunda carta. Valeu!